Você sabia que se seu filho apresentar algum tipo de deficiência de nutrientes, ele pode sofrer prejuízo ou até mesmo atraso no seu desenvolvimento? Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar como você consegue identificar sinais caso seu filho realmente esteja apresentando alguma deficiência de nutriente e, é claro, como que você consegue reverter isso através da alimentação. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Letícia Coutinho, sou nutricionista, também sou mãe. E se você gostou desse tema, eu já te peço para deixar o seu like, porque assim você sinaliza para mim que você gosta desse tipo de conteúdo e assim eu trago mais vídeos como esse aqui pro canal. E se você ainda não é inscrita, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque tem vídeo novo toda semana e eu realmente não quero que você perca nenhum conteúdo rico que eu trago aqui sobre sono, alimentação do bebê, rotina, para que você aí tenha um maternar mais leve. A primeira grande deficiência que todo bebê apresentará, presta atenção aqui em mim, todo bebê apresentará é a deficiência de ferro. É claro que alguns bebês terão em graus menores, outros em graus maiores, mas todo bebê apresentará porque já é esperado. A partir do quarto, quinto ou sexto mês depois que o bebê nasce, esse estoque ele começa a cair por conta da grande utilização que o ferro tem ali no corpinho, no processo de desenvolvimento do bebê. Ele é usado para a formação da imunidade, para questões de cognitivas, o bebê está aprendendo muita coisa. E também por questões de ganho de peso adequado e também para ele crescer em estatura do que é esperado para a idade. Então, já é protocolo, depois que começa a introdução da alimentação complementar, iniciar a suplementação com ferro. Só que eu quero te dar um grande alerta, porque existem bebês que não vão tolerar a suplementação de ferro, como é o caso de bebês com APLV, por exemplo, ou até mesmo bebês que apresentam ainda uma grande maturidade intestinal e não toleram muito bem a suplementação de ferro, ou então o caso de outras bebês, outras crianças que não, mesmo suplementando o ferro, não conseguem aumentar a quantidade de ferro circulante ali na corrente sanguínea, como foi o caso da minha filha. Então, você precisa lá aprender o pulo do gato, que eu vou te contar no vídeo de hoje como você, através da alimentação, consegue reverter essa situação. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar, que são os sintomas que as crianças apresentarão, para você ficar aí com um olhar bem atento, ou até mesmo fazer um checklist para ver se seu bebê está apresentando algum desses sinais. E o primeiro mais clássico, que geralmente a gente até vê mais nos adultos, é com relação ao cansaço. Mas nas crianças, nos bebês, é difícil identificar isso porque muitas das vezes isso fica subclínico, a gente não consegue detectar. Mas pode ser que algumas crianças manifeste isso na forma de irritabilidade. Então, se você está percebendo que seu bebê não tem nenhuma outra condição que o deixaria irritado, por exemplo, ele está dormindo bem, não tem nascimento de dentes acontecendo, mas uma irritabilidade começou a acontecer, levante aí a hipótese, fique em alerta, porque pode ser por questões de deficiência de ferro. Outros sinais que também são claros, você vai perceber na língua. Então, perceber a língua dolorida, mais inchada, ou até mesmo lisa, sem essas pequenas microbolinhas que nós temos na língua. Isso pode acontecer na deficiência de ferro. A palidez, a apatia também é esperada. Mas o que eu mais percebo acontecer nos bebês e nas crianças menores é a dificuldade em ganhar peso, a redução do apetite e, em graus mais graves, o impacto na estatura, no ganho de altura. Mas o apetite e o peso, eles estão muito atrelados a essa deficiência de ferro. Então, se lá perto do quarto, quinto mês, o seu bebê começar a apresentar dificuldade em ganho de peso, tente conversar com o seu pediatra, com o nutricionista que está te acompanhando, para levantar essa hipótese antes mesmo de iniciar uma introdução alimentar precoce, sendo que seu bebê não está preparado, ou até mesmo na introdução da fórmula alimentar
porque às vezes até resolve, porque na fórmula a gente tem a quantidade de ferro ali calculadinha certinha, então talvez resolva o ganho de peso por conta do ferro e não necessariamente por conta de calorias. Então, levante aí a hipótese se você tem um bebê menor que está sofrendo com ganho de peso. A forma mais eficaz da gente introduzir alimentos fontes de ferro é através das carnes bovinas, especialmente, porque elas possuem um tipo de ferro que o nosso corpo tem mais facilidade em absorver. Então, a carne vermelha, a gema de ovo, elas possuem uma quantidade bem interessante desse mineral que vale a pena a gente colocar aí mais vezes na rotina da criança ou do bebê que está apresentando deficiência de ferro. Outros alimentos que também são ricos em ferro são os de coloração verde escura. Só que esse eu quero fazer uma grande observação para você. Eles possuem um tipo de ferro que o nosso corpo ele precisa de auxiliadores. A absorção não é tão boa. Então a gente sempre vai precisar da vitamina C para fazer com que a absorção do ferro vindo dos vegetais, elas fiquem melhor. E aí eu te convido a sempre que você coloque uma refeição rica em ferro, você adicione uma fruta cítrica para acompanhar, porque assim você garante que esse ferro realmente vai ser absorvido. Um queridinho que é considerado pela OMS como um super alimento é o açaí. E aí eu não tô falando para você introduzir pro seu bebê aquele açaí que a gente compra aí nessas lojinhas que vendem açaí em cada esquina, porque eles contêm na sua composição, além do açaí, o xarope de guaraná e outros açúcares, que não é indicado pro seu bebê, mas nos supermercados a gente tem a polpa congelada como se fosse, eu vou colocar aqui na tela para você ver, mas tem a polpa congelada que ali você encontrará apenas açaí e água. E o açaí é uma fruta riquíssima em ferro, só que ele também segue o mesmo princípio dos vegetais verdes escuros. A gente precisa associar uma vitamina C, uma fruta rica em vitamina C, então as mais cítricas, na combinação. Eu já te adianto que o açaí, ele é bem terroso, não é essa referência que você tem aí no seu paladar, desse açaí mais adocicado, ele é bem terroso, tem um quê de amargo, então vale a pena para aumentar ali o interesse do seu bebê, você processar lá em casa, a gente sempre processa com banana, e aí você pode acrescentar ou bater junto também, por exemplo, fazer o açaí com morango, ou então bater o açaí com banana e deixar como base, e colocar ali junto para o seu bebê comer morango, abacaxi, kiwi, ou até mesmo gomo de laranja, frutas que sejam mais cítricas para a gente ter ali uma alta concentração de vitamina C para um alimento que é riquíssimo em ferro. Outro ponto que também você precisa ficar atenta é você não criar competidores da absorção do ferro. Então aqui eu te falei de 3 alimentos que você pode incluir que são fontes de ferro. Carne bovina, a gente tem os alimentos verdes escuros, os vegetais verdes escuros e o açaí puro. Outro ponto é a gente evitar o consumo de alimentos fontes de cálcio na mesma refeição que é rica em ferro. Então sabe aquela sobremesa daquele danoninho, desses produtos lácteos, iogurte, queijo, junto ali nessa refeição grande que é o almoço ou o jantar? Isso vai atrapalhar a absorção do ferro, porque o ferro e o cálcio, eles competem pela mesma portinha de entrada. Então, se a gente tem uma deficiência de ferro, onde a gente precisa de mais absorção desse nutriente, e a gente tiver um competidor, alguém competindo pela entrada, pode ser que a gente tenha algum prejuízo aí na hora desses minerais entrarem. Então, não utilize os alimentos fontes de cálcio, que aí a gente tem os leites e seus derivados, junto com a refeição que a gente tende a priorizar a absorção do ferro, que são as refeições principais, que é o almoço e o jantar. O próximo nutriente, que é muito clássico as crianças apresentarem deficiência, é a vitamina D. Por conta do nosso estilo de vida, tanto os adultos quanto as crianças se expõem um pouco a raios solares. Então é muito clássico aparecer o surgimento dessa deficiência e os principais sintomas são dores nas pernas, unhas mais fracas e o que ficará mais fácil de identificar em qualquer idade é a imunidade mais baixa. Então tudo pega na sua criança. Tenta investigar se
a deficiência de vitamina D não está acontecendo aí com vocês. Na alimentação, é mais difícil a gente suprir a nossa demanda de vitamina D, até porque a nossa principal fonte não vem da alimentação, e sim vem dos raios solares. Então, nesse caso, não tem outra alternativa a não ser a suplementação. Os pediatras, a recomendação é que se faça o uso da suplementação da vitamina D desde recém-nascido. Então eu quero te fazer um alerta caso você não esteja suplementando o seu filho, a sua criança, e se ela tem menos de 2 anos, porque a recomendação é que essa suplementação aconteça até os 2 anos, mas dependendo do país, do local, do estado onde você mora, ou então até mesmo do seu estilo de vida, pode ser que você precise fazer a suplementação de vitamina D por mais tempo. Então, é extremamente importante, não suspenda a utilização e só faça isso com a orientação do médico, se for dosado ali no sangue da sua criança, do seu bebê, e a quantidade, a dose estiver mais alta do que o recomendado, mas caso não seja essa a realidade, continue com a suplementação da vitamina D diariamente. Seu filho fica frequentemente doente, então deixa aqui nos comentários e presta atenção na próxima vitamina, porque certamente ela também está relacionada com a imunidade, e aí você vai precisar atuar nessas duas frentes. A próxima deficiência é de vitamina A. Como eu já te dei um spoiler, crianças que ficam frequentemente doentes por conta de infecções, certamente a vitamina A não está aí na quantidade adequada. E outra questão, que a vitamina A também tem muita participação, é na saúde ocular. Só que você certamente só vai conseguir identificar se seu filho for maior e tiver ali a comunicação bem aguçada, se ele consegue expressar o que ele sente de forma mais fácil. Porque aquela criança que ela está no claro e aí ela vai para um ambiente escuro, ela tem dificuldade em fazer fotoadaptação, ela enxerga tudo embaçado, enxerga com dificuldade. Essa criança tem deficiência de vitamina A. E os alimentos fontes dessa vitamina são os alimentos de cor alaranjada, então a gente está falando cenoura, abóbora, manga, mamão, a batata doce, gema de ovo também é muito rica em vitamina A, brócolis, couve, são alimentos fonte dessa vitamina. Só que tem determinadas idades onde a criança ela começa a apresentar algumas objeções com determinados alimentos. Então comenta aqui se seu filho tem dificuldade em ingerir algum desses que eu citei, fonte de vitamina A, e se isso for um problema para você, eu vou deixar de presente para você que chegou até o final desse vídeo um e-book. Ele é gratuito, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição para você baixar, que são receitas que são um sucesso na minha casa. Então, são receitas que facilitam tanto para bebês menores e para você levar para rua quando você vai fazer esses lanchinhos intermediários, quanto para bebês, né, crianças maiores que aí já levam lanche para escola, então isso facilita bastante. Todas elas você consegue congelar. Então, fazer em grande quantidade e deixar no congelador são super práticas e é um presentão para você que ficou até o final desse vídeo. E como eu te dei presente, peça ali a sua contribuição. A única forma que você tem de me ajudar é deixando seu like, é se inscrevendo, compartilhando com aquela mãe que tá passando, tá vivendo essa mesma realidade que você, e assim como você quer ter um maternar mais leve, você quer isso pra ela também. Eu vou deixar aqui em sugeridos um vídeo que você precisa assistir caso você tenha um bebê com menos de 1 ano, tem alimentos que eles não podem consumir. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa lista. Então, confere lá. Eu te espero no próximo vídeo e até a próxima!